Olá, você que me assiste, Deus abençoe o teu dia no nome de Jesus, te dê muita graça e muita paz nesse dia. Eu quero orar com você, mas eu quero deixar o título desta mensagem para você, que é O silêncio e o grito fazem parte da bênção. O silêncio e o grito fazem parte da bênção. Vamos orar? Meu Deus, no nome de Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por esta manhã que acabamos de passar. Agora estamos felizes porque começa-se uma tarde com chuva aqui. Mas sabemos, ó Deus, que em toda a terra o cuidado do Senhor está em volta daqueles que te amam, meu Deus. E eu e esta pessoa que ora comigo agora, agradecemos ao Senhor, primeiro, por estarmos vivos e segundo, por sermos cuidados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado por nós e por nossos familiares. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus que está em Josué capítulo 6, o versículo de 1 a 5. Eu volto a dizer o título dessa mensagem, que é O silêncio e o grito fazem parte da bênção. Então vamos ler. O versículo 1 do capítulo 6 diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Versículo 2, então disse o Senhor a Josué: Olha, entregarei na tua mão a Jericó, ao rei e aos valentes. 3, vós todos os homens de guerra rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas, ou 7 chofars, feitos de chifre de carneiros diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade por 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, ou tocarão os chofars. Tocando-se longamente a trombeta e ouvindo voz o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Glória a Deus, vamos meditar estes 5 versículos, que é o preparo para que o povo fosse ali tomar Jericó. Nós paramos ontem dizendo o seguinte, que um anjo, príncipe do exército do Senhor, parou-se diante de Josué. Eu acredito que Josué estava olhando, como diz a Bíblia, para Jericó. Eu quero dizer a você que eles estavam acampados a 2 quilômetros aproximadamente de Jericó. Do Jordão a Jericó dava aproximadamente 10 quilômetros, eles teriam andado 8 quilômetros em rumo a Jericó, e ali estava todo o povo acampado ali, faltando 2 quilômetros para chegar a Jericó. E ali então se manifestou o anjo, que é o príncipe, Ele se diz, com a espada já fora da bainha, ele diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor. E trouxe a notícia para Josué, mas uma boa notícia: tire as sandálias dos teus pés, porque onde tu estás pisando é santo, é terra santa. Josué mais do que nunca fez isso, tirou a sandália, porque Josué estava sempre disposto a fazer a vontade de Deus. Bom, o que acontece é que então a Bíblia traz esse relato aí de que desde o tempo que os espias entraram ali, Josué estava preparando ainda para atacar, recebeu os espias, mas naquele momento que eles deixaram Jericó, os espias, lá na casa de Raabe, descendo pela janela, deixando ali o fio de escarlata para ela colocar na janela para servir de sinal, o que acontece? Este momento aí, Jericó já estava amedrontada. Antes dos espias chegarem, já estavam amedrontados. Agora, pior ainda, porque estiveram 2 hebreus ali dentro e eles não sabiam para onde foram os hebreus, não acharam os 2 hebreus.
Bom, eles voltam, então, cercam a cidade toda, fecham a cidade toda, fica ali só na espreita, com medo, o coração já derretido de medo daquele povo que estava vindo contra eles. Bom, então, dizendo que estava tudo fechado e ninguém entrava e ninguém saía, Deus novamente vem falar com Josué. É a 7ª vez que Deus fala com Josué diretamente. Este número 7 é uma bênção e eu gosto sempre de estar repetindo o teor, o poder que tem nesse número, a perfeição de Deus. Bom, entendemos então que Deus passa estratégias para Josué, mas Deus dá a boa notícia. Olha, Josué, eu entreguei na tua mão Jericó, ao rei e a todos os valentes de Jericó, são teus agora. E Deus, no versículo 1 ao versículo 5, Deus fala 5 versículos com Josué, dando, ou melhor, 4 versículos, porque o primeiro era falando de Jericó, no segundo é que Deus se manifesta, 4 versículos Deus fala com Josué exatamente o que fazer. Mas preste atenção no que Deus falou com Josué, porque faz parte das nossas vidas, do nosso viver diário também. Josué, então, entende o que Deus disse. Deus disse assim para Josué: Josué, você pegará 7 sacerdotes, com 7 chofars ou 7 trombetas, e pegará 4 sacerdotes para levar a arca da aliança. O procedimento será este: os guerreiros irão armados na frente, os sacerdotes irão com as trombetas atrás dos guerreiros, entre os guerreiros e a arca, e então eles tocarão a trombeta. E atrás deles estará a arca da aliança, sendo carregada por 4 sacerdotes, e atrás da arca estará na retaguarda o povo. Por 6 dias, olha o número 6 aí, que maravilha. 6 dias vocês rodearão a cidade, tocando a trombeta, em silêncio. Por isso o título da nossa mensagem é: o silêncio e o grito fazem parte da bênção. E Deus disse a ele: então no 7º dia, ao tocar a trombeta, mas não são as trombetas aí, é o toque de guerra, é o toque longo de um chofar. Então o povo levantará um grande brado. E Deus disse: e as muralhas cairão, e o povo, cada um de frente de si, porque a cidade estaria rodada pelo povo, circulada pelo povo. Cada um, depois do 7º dia, na 7ª volta, os muros cairão, e o povo entrará cada um diante de si e tomará a cidade. Interessante que esta cidade de Jericó, quando você vai perceber, ela não é uma cidade tão grande. Ela tinha 200, se ela fosse uma cidade quadrada, ela tinha 200 metros de largura por 200 metros de comprimento. Então era 200 por 200, que dava 40.000 metros quadrados. Então não é grande a cidade. Uma cidade desse tamanho também não tem um povoado muito grande. Mas era fácil cercar a cidade com portões e colocar um muro de 3,5 metros de altura e 1,80 m de largura. O muro era muito forte, tanto que a casa de Raabe estava sobre o muro. O que acontece é que, por ser uma cidade não tão grande, e um exército, na sua população não tão grande, e um exército não tão grande, a força dele estava nos muros. A proteção dele estava nos muros. O que eles idolatravam eram os muros. Ninguém podia passar naqueles muros. Aqueles muros eram infalíveis. Eles tinham aqueles muros como os deuses deles ali, fortificando, como se fosse um deus em volta da cidade. Mas tem um segredo aí. Deus então dá instrução a Josué e diz: eu preciso dos guerreiros preparados na frente, mas eles não atacarão. Eu preciso dos sacerdotes tocando os chofars, fazendo uma serenata para ele. Quando você vai perceber, geralmente Josué levantava pela madrugada. É pela madrugada que se levantam os homens de Deus, as mulheres de Deus, os valentes de Deus, sempre estão despertos na madrugada. O que acontece é que então passava-se ali os guerreiros na frente e a ordem era:
os sacerdotes atrás tocando o chofar. Mas a arca da aliança de Deus, da presença de Deus, levado por 4 sacerdotes, estaria no meio, porque a retaguarda do povo estava atrás. Mas a ordem era: caminhem 6 dias em silêncio. No 7º dia, o dia guardado, cresciam os rabinos, alguns rabinos, que este 7º dia era o Shabá, era o sábado de Deus. É o dia que Deus no princípio do mundo descansou, mas é o dia também que você tem que ser valente e, se for necessário, guerreie nele, se for no nome do teu Deus, se for para defender a honra do teu Deus. A glória, a santidade do teu Deus, você deve guerrear nele. Então, o que acontece é que este Shabá seria 7 vezes a volta. Para você entender, se a cidade tinha 200 metros de largura por 200 de comprimento, era uma cidade quadrada, se fosse assim, os muros teriam possivelmente 800 metros de comprimento. E com essa força toda, com essa glória toda deste muro, cercava a cidade. Bom, o que ocorre é que Josué então recebe esta ordem de Deus e Deus disse: caminhe em silêncio. O grito é só para o final. Meus irmãos e minhas irmãs, aquele povo já estava ali aproximadamente há 14 dias ou mais, temerosos, sofrendo o pavor, porque comparado ao exército de Israel, eles eram muito pequenos. E eles ainda não sabiam o tamanho do exército de Israel, mas eles sabiam o tamanho do Deus de Israel. Havia chegado notícia ali de que eles teriam passado no meio do Mar Vermelho, que Deus destruiu o exército de Faraó, que eles destruíram reis antes de chegar até ali. E agora, mais pavor, talvez ainda acontece, porque o povo que estava do lado de lá do Jordão, agora está do lado de cá, armados, prontos para a guerra, esperando só o momento de Deus. O interessante é que Josué desperta de madrugada e vai então, e nós vamos parar a nossa meditação aí. Antes deles começarem a andar, Josué recebe esta ordem, guarda esta ordem e passa para os sacerdotes como seria, como aconteceria no princípio da caminhada. Mas o segredo está: guardai o silêncio. Guardai o silêncio, ninguém fala nada, ninguém comunica nada, só rodeia a cidade ao som da música dos chofars, com a presença de Deus, com as armas na mão, mas ninguém fale nada. Eu imagino que nesses dias que Jericó estava também fechado, ninguém entrava, alguém devia estar desde o primeiro dia ali com sua família, olhando pela janela, com fio de escarlata pendurado na janela, esperando o grande momento do livramento, porque havia uma promessa. Nós nos lembraremos de você, se você guardar este fio e guardar o silêncio. Então Deus havia pedido silêncio para o povo de Israel, e também Deus pediu mesmo, os espias pediram através dos espias, Deus pediu o mesmo silêncio a Raabe. Não conte para ninguém dos planos e que nós estivemos aqui e que fizemos este negócio com você, e a tua vida e de todos os teus serão poupados, todos os teus bens serão poupados. A outra ordem que Josué dá, que ao saquear a cidade, vocês vão tirar a prata, o ouro e trazer para a casa do Senhor. Há uma razão muito grande nisso aí. Não deixe a prata e nem o ouro lá. O resto passe a fogo. E quando você vai estudar, realmente os arqueólogos dizem que era uma muralha intransponível. Eles dizem isso. Eles dizem que essa muralha é uma muralha que foi derrubada com um grande terremoto. Eles dizem que a cidade era muito fortificada, mas eles também, os arqueólogos, dizem que a cidade foi passado a fogo. Isto é sinal de que o povo obedeceu
exatamente o que Deus falou com ele. Mas o que essa mensagem traz para mim e para você? A mensagem que Deus traz para mim e para você, meu irmão e minha irmã, é que nós falhamos muitas vezes em, primeiro, não entender a potência que o nosso inimigo tem. Onde é que o nosso inimigo se esconde? Onde eles se capacitam? Qual é a força que eles têm? Qual o escudo que eles têm? Não estudamos o nosso inimigo, não sabemos nada dele e queremos atacar, queremos agir. Às vezes fora do tempo. Segundo, nós precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir as ordenanças de Deus, o que Deus tem para nós, as estratégias de Deus, o escudo de Deus para nós, a armadura de Deus para nós. Não se vai a nenhuma batalha sem primeiro ser armado por Deus, sem ter a armadura de Deus e a palavra de vitória antecipada de Deus. E não é lorota, não é conversa, não é profecia falsa. A palavra tem que vir de Deus. Por isso é que Deus falava com Josué. Não era ninguém que trazia notícia, ó, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Não, era Deus diretamente falando com Josué. E outra coisa que nós precisamos aprender, quando Deus fala, guarda por um momento e depois conte a pessoas de segurança. Conte as pessoas que vão obedecer à voz de Deus, que vão levar a sério o que Deus falou, que vão estar junto com você na batalha e que vão entender qual é a função deles nesta batalha. Quarto que nós precisamos aprender é que há tempo de falar, mas há tempo de calar. Que silêncio também se ganha a batalha. Imagina o povo vendo ali pelas muralhas, o povo de Israel rodeando aquela cidade. Mas não se via tumulto, não se via grito, ouvia uma música solene, uma serenata para o inimigo. E o que acontece é que eles circulam e voltam para o arraial. Certos estudiosos dizem que para circular 800 metros de forma tranquila, gastava-se 1 hora para circular a cidade e então sair da cidade. Olha que eles estavam ali a 2 quilômetros dela, então eram 2 quilômetros caminhando para ir, aquele povo todo, da forma que Deus ordenou. 2 quilômetros depois para voltar, 4 quilômetros e quase circulando a cidade. Era uma caminhada de aproximadamente 5 quilômetros, todos os 6 dias, porque no 7º seria diferente. Eles olhavam para o tamanho da muralha, mas não temiam, porque eles conheciam o tamanho do Deus de Israel e o poder do Deus de Israel. E já estava predito por Deus que as muralhas cairiam, que as muralhas seriam derrubadas. E o que Deus fala, Deus cumpre. Mas Deus cumpre se nós obedecermos a palavra dele. Então, meu irmão e minha irmã, aprenda a se calar. Aprenda que depois de ter a armadura de Deus, precisa-se ter louvor, adoração, o toque do chofar, engrandecimento ao nome do Senhor de forma harmônica. Não era tocado o chofar da guerra ainda, eram 6 dias circulando somente. Obedeçamos aquilo que Deus falou na sua palavra. É tempo de calar e rodear a cidade 1 vez por dia, e aguardando o momento exato do grande brado. Mas para isso, este circular a cidade seria da última vez 7 vezes. Não seria mais somente 1 hora para circular, seriam 7 horas circulando a cidade. Olha o 7 de novo aí, o número da perfeição de Deus. 7 dias, 7 vezes no último dia, 7 sacerdotes carregando as trombetas. No 7º dia, Deus operaria o grande milagre. E disso nós vamos falar amanhã. Até então, eu quero dizer a você que está passando por um momento difícil, que está passando um momento que você não esteja entendendo.
Busque a Deus. Sacrifique a tua madrugada, o teu momento da cama. Acorde pela manhã, vá buscar a Deus, falar com Ele. Aquela voz doce do Senhor, a voz de amor, a voz terna e graciosa, como tem uma canção que diz, vai falar com você. Abra a palavra de Deus, procure estudar a Bíblia. Deus irá falar com você, mas não abra a boca fora do tempo. Fale com Deus. Não vá falar com a tua melhor amiga ou com o teu melhor amigo. Fale com Deus. Entrega a Deus os teus problemas. E se Deus disser para você compartilhar com alguém, esta pessoa tem que ser idônea, companheiro de oração. Pessoa que vai ficar com você em silêncio, que não vai sair contando para outros, mas que vai entrar nessa luta contigo e vai fazer da tua luta a luta dele também. Desde que você se lembre que a tua luta é de Deus. E se a tua luta é de Deus, a tua vitória é também de Deus. O silêncio e o grito fazem parte da bênção. Aguarde o teu momento em silêncio, ore a Deus e peça a Deus. E deixe para gritar na hora certa. Grito também é bom, brado também é bom. E Deus opera tanto em um quanto em outro, desde que estejam em harmonia. Hora de calar, todos calam. Hora de gritar, todos gritam. Grito em excesso traz perturbação e não é perturbação de Deus, é a perturbação de ambiente. Mas o grito na hora certa perturba os inimigos e não a nós, porque nós sabemos o que e a quem estamos gritando. Deus abençoe você, abençoe a sua família, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu. Eu quero que Deus te dê vitória, em nome de Jesus. E aqui eu me despeço de você dizendo até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço meu. Pastor Riva Martins, Deus te abençoe, no nome de Jesus.